Olá, na hora do café de novo, e hoje eu vim aqui cantar aquela musiquinha. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar, só que não. Eu vim aqui contar porque hoje eu sou especialista em ações acidentárias. Depois da vinheta. Então, meu nome é Marta Lobo, eu sou advogada previdenciarista e trabalhista, mas eu comecei no direito do trabalho, que foi até uma caminhada bastante natural para mim naquele momento. Passado já algum tempo, eu já advogava bastante tempo, trabalhei para reclamante, trabalhei para reclamada, já tinha tido um escritório. E eu trabalhava para um escritório que defendia empresas, grandes empresas, de nomes assim bastante expressivos. E eu fiz uma primeira defesa de acidente de trabalho de um empregado de um desses nossos clientes. Fiz uma primeira defesa, deu certo, fiz uma segunda e aí passei para uma outra célula. Uma outra equipe com outros clientes, que eram clientes maiores, mais ricos, vou dizer assim, e com mais alegações de doença do trabalho e acidente do trabalho. E comecei a fazer as defesas e tratar daquelas ações e fui me especializando naquele segmento. Só que a grande virada de chave que eu tive em relação em que lado eu gostaria de estar numa alegação de doença profissional ou de acidente de trabalho, lembrando que hoje eu atendo empresas também e atendo empregados, mas o forte são ações acidentárias relacionadas ao empregado, em que eu estou pelo empregado. A minha virada de chave foi num processo que a gente tinha que fazer uma defesa alegando que a culpa pelo acidente era do empregado. É uma excludente de responsabilidade, é uma questão que ameniza a responsabilidade da empresa se você comprovar que a culpa foi exclusiva da vítima, que a culpa foi do empregado. Só que esse senhor, ele perdeu o principal movimento da mão, que é o movimento de pinça, esse movimento aqui. Esse é o principal movimento da mão. Se você perde esse movimento, e ele perdeu por quê? Ele perdeu os 3 dedos e ficou só com uma parte do dedinho. Então, por mais que ele quisesse, ele não tinha mais esse movimento de pinça, porque ele já não tinha mais esses dedos e tinha só uma parte desse dedo aqui. E eu tinha que fazer uma defesa alegando que ele era o responsável pelo acidente dele. De fato, ele agiu com uma certa imprudência no trabalho dele. É verdade, isso não é mentira, porque ele não observou a utilização correta do equipamento, né? Por exemplo, naquela situação, ele tinha que fazer a peça utilizando-se de pinças, mas a máquina não dava jeito de usar aquilo, era melhor usar com a mão direto. Só que ele tomou essa decisão, não foi ali naquele momento, foi ao longo de muito tempo de trabalho e sob a supervisão de outras pessoas. Então, assim, independente do que o empregado está fazendo errado, ele tem que ser fiscalizado. E se ele estiver operando uma máquina errada, a empresa tem que orientá-lo, tem que treiná-lo, e se ele insistir em operar aquela máquina de maneira errada, ela pode até aplicar uma penalidade, uma advertência, uma suspensão. Porque o empregado dentro da empresa, ele é absolutamente responsabilidade do empregador. Então, a saúde dele, a integridade física dele está sobre a responsabilidade do empregador. A questão ali, quando eu fui fazer a audiência, a gente chegou, eu acho que foi em 90 mil para acordo. E a juíza queria 180 mil. E de fato, eu tive um bloqueio ali, eu negociei, a minha parte eu fiz, mas eu tive um bloqueio emocional
ao ver a situação daquele trabalhador. O funcionário era um funcionário razoavelmente novo, tinha aí ainda os seus 20 e até mais tempo de trabalho ainda e tinha perdido completamente a função da mão. Para trabalhos que requereriam a manipulação de qualquer coisa, digitar, pegar alguma coisa, ele perdeu a função principal da mão. Principal. Essa função é a que gera o maior grau de incapacidade relacionada a membros superiores. E aquela situação toda, consequentemente, a juíza acabou julgando esse processo depois. Ela chegou a condenar em R$210 mil, ali só a parte de dano moral, sem considerar pensão mensal vitalícia e etc, etc. E naquele momento, eu ainda fiquei um tempo trabalhando nesse escritório, mas aquela situação me causou uma dor. E aquela dor ficou comigo, porque naquele momento eu percebi que eu era daquele lado, daquele trabalhador que eu queria estar. Eu não sou uma advogada igual aos outros. Nada contra os outros advogados, mas eu sou povão. Eu sou o povão. Não é que eu advogo para o povão. Eu também sou o povão. Eu tento, quando eu estou falando com um cliente meu, fazer com que ele me entenda. E deixar claro para ele que eu entendo a dor dele e eu sinto a dor dele. Se bem que a gente, como advogada, a gente tem que manter um certo distanciamento, porque você tá no dia a dia de frente com tantas dores de tantas pessoas, com tantos problemas, que se você for agregando aquilo, a gente tem muito caso de estafa, de burnout, não sei se é burnout, como que fala certinho, mas é isso, é uma estafa generalizada. Advogados sofrem muito de depressão, de ansiedade, porque a gente carrega os problemas dos outros. É difícil você ir procurar um advogado quando é por uma coisa boa. Quando você está comprando um imóvel, antes para você se precaver de eventuais problemas. Você normalmente procura um advogado quando você está com um problema. E nós somos o veículo que vai fazer com que você chegue com o seu problema até a justiça. E para eu entender o meu cliente, eu preciso ouvi-lo e tentar ter empatia pelo problema dele. E quando você lida com doença, quando você lida com acidente, quando você lida com uma perda de um membro, por exemplo, de uma função tão importante como é a mão, você não se imagina sem pegar uma coisa, uma sacola, um telefone, né? E assim por diante. Então, naquele momento, eu sabia de que lado eu queria estar. E foi passando o tempo, eu saí daquele escritório, fui para um outro escritório e lá, por me conhecerem, já centralizavam as ações acidentárias na minha pessoa. E eu gosto muito de fazer ação acidentária. Eu tenho prazer de fazer ação acidentária. Eu tenho prazer de pesquisar CID, eu tenho prazer de ir em tabelas para ver se aquela doença tem relação com o trabalho, quais são os sintomas, o que acontece com essa pessoa quando ela tá com aquela doença, ou o que acontece com a pessoa quando ela sofre um acidente, quais as mobilidades que ela vai perder, o que vai acontecer, qual é o prognóstico. Eu gosto de entender aquela circunstância e eu me padeço da dor do meu cliente. Eu de verdade sofro junto com ele, eu me revolto com as decisões, eu brigo, eu bato o pé. Eu já perdi ação? Já perdi ação, entendeu? Mas eu tenho um êxito muito grande, porque eu venho trabalhando esse tipo de ação há bastante tempo. Então eu acabo por ter um êxito grande. Então assim, porque não há como você
dizer com absoluta certeza, primeiro, que a causa é ganha. Isso é impossível para a gente dizer. E também não há como você afirmar que você vai ganhar todos os processos, porque ele não depende simplesmente de nós, ele depende de uma série de circunstâncias. Porém, até as derrotas me fizeram aprender. Então, assim, cada dia mais eu enxergo de uma maneira mais amplificada o problema e tento englobar todas as possibilidades no meu pedido, né? Eu já tive casos em que uma decisão favorável transformou de sobremaneira a vida de uma pessoa, né? Eu tenho um caso mais recente meu, que foi contra uma grande empresa de cosméticos, que a princípio estava tudo ok. A princípio estava tudo ok com a empresa, porém, observando tudo, fazendo uma boa entrevista com a minha cliente, eu descobri que tinha uma falha na linha de produção. Ela não tinha momentos de descanso, ela trocava de posições, porém ela não tinha descanso entre as posições e sequer ela poderia estar exercendo a atividade dela naquela linha de produção. Nós conseguimos o reconhecimento do agravamento da doença que ela já tinha antes de entrar lá, então a gente conseguiu o reconhecimento e conseguiu a procedência da ação. Mas tudo isso vem da construção daquele caso lá de trás, daquele caso em que eu fiquei me sentindo mal defendendo a empresa que estava errada, porque não que ela agiu propositadamente ou tenha prejudicado o empregado de propósito, mas ela deixou de observar as regras de segurança e saúde do trabalhador naquele caso. E eu sentada ali, eu me senti mal por ele. Eu queria estar ali do lado dele defendendo ele. Então, assim, eu tenho um senso de querer estar do lado de quem está certo. Mas isso para nossa profissão também não é possível às vezes. Às vezes você precisa defender uma pessoa que não está 100% certo para que a lei aplique-se a ela de uma maneira correta. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu faço o direito do trabalho de uma maneira ampla, todos os direitos, todos os benefícios possíveis. Faço direito previdenciário, porque eu acredito que as duas áreas têm uma ligação muito forte, e a ligação principal entre essas duas áreas é exatamente as doenças do trabalho e os acidentes do trabalho, que eu gosto muito de defender. Se você está vendo esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, e quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, faz nos comentários, nas minhas redes sociais, marta.lobo.adv. Eu vou te responder, eu vou tentar esclarecer para os colegas advogados também que queiram algum esclarecimento. Se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou fazer com o maior prazer. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, mostra para os seus amigos. Isso aqui é uma historinha, uma breve história da minha vida, né? É uma breve história daquilo que eu amo fazer, que é advogar no direito previdenciário, no direito do trabalho, em ações acidentárias. Gosto muito de fazer isso e faço com o maior amor do mundo. Até a próxima.